O estômago é um órgão aí que tem uma função muito importante, principalmente na digestão dos alimentos, né? Mas uma alimentação inadequada pode provocar aí dores e queimação também, aqueles sintomas típicos, né, das gastrites. E vocês sabiam que existe mais de um tipo de gastrite? Mas o que é a gastrite, hein? Quem vai explicar, é claro, melhor pra gente é o gastroenterologista, o Dr. Felipe Matos, que já está aqui conosco online. Dr. Felipe, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Olá, bom dia, Marina. Eu quero primeiro agradecer o convite e dizer que é uma honra poder estar junto de você aqui, participando desse programa tão legal, tão interessante, que acrescenta tanto na nossa vida. Que maravilha, a gente que agradece, muito obrigada pelo carinho, viu? Ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo para a gente conversar. Vamos começar então, doutor, explicando para o pessoal de casa aí o que é a gastrite. É um dos principais problemas mesmo que ataca aí o estômago? Sim, a gastrite, ela é uma doença que agride a parede do estômago e isso faz com que o paciente sinta dores, né, que a gente chama de epigástricas nessa região superior do abdômen, normalmente muito vinculado à alimentação, muito vinculado a estresse, né, e também ao refluxo gastroesofágico. Ah, certo. E quais que são os sintomas aí típicos de quem tem gastrite? Normalmente, o paciente vai se queixar da famosa azia, né? Azia, má digestão, o estômago fica muito estufado, a digestão fica muito lenta. Essas são as principais, eructação, esses são os principais fatores, né? Os sintomas que a gente costuma receber na nossa prática clínica. Certo. E na prática mesmo, doutor Felipe, como é que uma má alimentação ela provoca esse tipo de problema? Tem os alimentos específicos que fazem esse mal? Sim, normalmente é um conjunto de fatores que a gente costuma dizer, Marina. A gastrite ela pode se dar primariamente pelos alimentos que são ingeridos, principalmente os alimentos que agridem o estômago, como excesso de café, refrigerante, excesso de gordura, alimentos supercondimentados, né? Excesso de álcool, são, por exemplo, fatores que agridem demais o estômago. Mas, além dos alimentos, a gente sabe também que uma das coisas que gera muita gastrite é a questão dos intervalos. Pacientes que ficam muitas horas sem comer, onde o ideal é não passar de 3, 4 horas sem você ingerir algum tipo de alimento. Porque o suco gástrico que é produzido no estômago, ele precisa ser misturado ao alimento, porque senão ele simplesmente fica ali no estômago e ele se torna o próprio agressor dele mesmo. Ah, interessante. Então precisa esse alerta aí, né, para as pessoas realmente não ficarem muito tempo sem ingerir algum alimento. Doutor, agora, Sim. E o estresse? De que maneira e qual que é o mecanismo, como ele age no organismo que provoca também, que pode agravar até essa questão da gastrite, né? Isso no mundo agitado, estressado e ansioso que a gente vive hoje em dia, isso se percebe muito na nossa prática clínica. E a gente já sabe hoje que o sistema nervoso central ele tem uma grande atuação no nosso tubo gástrico, né? Tanto do tubo digestivo inteiro, e o estômago é um dos principais alvos, né? Existem alguns nervos principais do nosso organismo que descem do sistema nervoso central e eles envolvem o estômago, todo o tubo digestivo. Então, todas as vezes que a gente vive sob estresse, a gente sabe que esses nervos são ativados e fazem com que haja uma hipersecreção gástrica. Então, esse ácido é produzido acima do normal, gerando, então, uma agressão imediata ali no órgão, né? Então, a gastrite nada mais é do que feridas que a gente, por exemplo, tem na boca, quando a gente está com afta, são feridas que se formam no estômago. E essa mucosa do estômago, ela como é muito sensível, é uma dor imediata, né? Que o paciente sente, que chama muita atenção, a ponto de procurar um médico. Ah, e é exatamente sobre isso que eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Quando é que a pessoa precisa recorrer ao médico e como que é feito o diagnóstico?
Então, normalmente a gente orienta o seguinte: quando você começa um princípio de dor no estômago, essa dor, às vezes, ela é confundida com fome, é porque passou muito tempo. Então, às vezes, por natureza, na nossa própria cultura, o paciente bebe um copo d'água, ele tenta se alimentar de alguma coisa leve. O nosso estômago ele tem uma capacidade muito alta de se auto-consertar e se organizar, ou seja, aquela feridinha, aquele incômodo, ele se resolve naturalmente, na maioria dos casos. Mas quando essa dor perdura por algumas horas, dias, esse é o momento de procurar o médico. É uma dor que nem eu me alimentando direito melhora, nem eu me preocupando em melhorar um pouco os intervalos de alimentação melhoram. Então, quando isso acontece, aí realmente eu preciso procurar um médico. E o diagnóstico, quando foi a sua segunda pergunta, normalmente se faz na prática clínica, né? Onde a gente faz algumas perguntas, depois a gente entra no exame médico, a dor é localizada sempre acima do umbigo, né? Nessa parte mais alta do abdômen, né? Que a gente chama de epigástrio, né? Nessa região. Ela pode ter algumas irradiações, pode estar acompanhada de outros sintomas. Então, com isso, a gente normalmente faz a maior parte do diagnóstico. O diagnóstico médico deve ser sumariamente clínico. Quando a gente vê que a dor é um pouco mais avançada, aí nós solicitamos uma endoscopia digestiva alta, que é um exame complementar em casos mais graves. Certo. E como é que é feito o tratamento, doutor? Tem muita gente que faz aí automedicação, né? Porque é um problema até comum, né? Como o senhor disse aí, é corriqueiro, mas às vezes passa bem rápido porque o próprio organismo responde, né? Mas quem aí tem a mania de sente uma dorzinha ali, toma já um medicamento ou algo para aliviar. Isso tá certo? O que dizer sobre esse tipo de tratamento? A automedicação, a gente sabe hoje que é um grande perigo, né? Existem muitos casos de gravidade que a gente pega na prática clínica exatamente porque o paciente demorou para nos procurar, demorou para poder entrar e fazer o tratamento correto. Então, a gente sempre orienta, como especialista, que não se faça automedicação. Quando que isso é possível, o próprio paciente começar uma medicação? Quando o médico dele, previamente já avaliado, passou uma orientação, né? A gente sabe que hoje, o mundo corrido, você tendo uma orientação médica, você conversando com o seu médico, e já sabendo qual é a situação da sua doença, muitas vezes o médico facilita. Olha, quando você tiver as crises de gastrite, você pode usar essa medicação e tal. Mas a maioria das pessoas acabam fazendo um autotratamento sem primeiro passar por um diagnóstico. Então, normalmente, esse tratamento ele tem que ser medicamentoso, mas ele envolve uma série de mudanças comportamentais associadas. Bacana, fico alerta então para o pessoal. Doutor Felipe, e em relação ao refluxo, ele está diretamente ligado à gastrite? Ou seja, a gastrite ela pode provocar o refluxo? Então, olha que interessante, Marina. Gastrite e refluxo são doenças diferentes. A grande questão é que o sintoma, muitas vezes, é muito parecido. A dor que o paciente vai sentir, ela é no mesmo lugar. O nosso sistema nervoso, ele não consegue interpretar muito bem as dores em órgãos internos diferentes, às vezes ele manifesta no mesmo lugar. Então, o que a gente tem pegado muito hoje, Marina, são pacientes portadores da doença do refluxo gastroesofagiana, achando que é uma gastrite. Então, a doença do refluxo, ela, na verdade, é a mesma função, a mesma doença que acontece no estômago, chamado gastrite, só que no esôfago, chamada esofagite. Então, como os órgãos estão ali muito próximos um do outro, porque a comida passa pelo esôfago para chegar no estômago. E quando o paciente tem um refluxo, por esse excesso de acidez, a agressão é a mesma, né? Esse excesso de acidez pega o esôfago, a dor é no mesmo lugar. Só que hoje é uma doença que se estuda cada vez mais e que até 30% da população adulta pode ser portadora.
Ah, entendi. Doutor, e esses problemas aí no estômago, eles são típicos de pessoas que têm maus hábitos aí? Realmente está completamente ligado? A maior parte das pessoas que são afetadas aí com esses problemas, tanto a gastrite quanto o refluxo, são aí hábitos alimentares não muito bons ao longo da vida? Ou tem a questão genética também? O que o senhor pode dizer em relação a isso? Sim, eu considero, Marina, que existe uma tríade que normalmente é a principal causa da maior parte das doenças do tubo digestivo, que tem a ver com maus hábitos, em termos de como eu me alimento, a hora que eu me alimento, como eu lido com a alimentação. Segundo, a escolha errada dos alimentos, né, na parte nutricional. E o terceiro é o estresse. Então, essa tríade que junta hoje uma vida sob estresse associada a maus hábitos alimentares e um valor nutricional ruim, isso tem sido mais de 90% das causas de gastrite e doença do refluxo. Nosso grande problema hoje é muito mais comportamental do que genético. Aí você vai falar, mas existe também a causa genética? Sim, uma má formação, por exemplo, do tubo digestivo, são coisas mais raras, entende, Marina? A maior parte a gente resolve com uma vida saudável. Eu imaginei isso mesmo. Já fica então mais esse alerta para o pessoal. E eu queria, doutor Felipe, que o senhor explicasse para a gente em relação ao desjejum, né, o café da manhã, porque aí ficamos, né, durante a noite toda sem nos alimentar. O senhor disse desse período longo, né, sem alimentação durante o dia. E à noite, ele tem também esse tipo de problema? Tem alguns alimentos que devemos evitar aí no café da manhã para evitar, né, que tenhamos algum problema no estômago? Sim, porque, veja bem, a gente sabe hoje que a questão como eu pular uma refeição, seja no café da manhã ou ao longo do dia ou à noite, isso interfere demais no que a gente vê, né? Então, olha que coisa interessante. O que eu como à noite, para quem já tem uma tendência a refluxo, por exemplo, o que eu como à noite vai gerar um incômodo muito grande, e estimular esse refluxo de uma forma muito importante. Então, a janta talvez seja a refeição que mais influencie, principalmente quem é portador de refluxo. A dor é a mesma, a pessoa não consegue definir o que é gastrite, o que é refluxo. Isso tem a ver com comidas muito pesadas ou em grande volume, muito gordurosa, comida muito problemática no sentido de digestão, lentidão para isso. E a pessoa que a gente costuma dizer leigamente, fica conversando com a comida, né? E aquilo fica agredindo ali estômago e esôfago, né? É verdade. Tá explicado então, doutor Felipe. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse aí um recadinho para o pessoal de casa, para falar aí como cuidar bem do nosso estômago, né? Para a gente evitar aí, prevenir os problemas que afetam tanto aí esse nosso órgão, que é muito importante. Perfeito, Marina. Então, a primeira coisa que a gente costuma dizer, médico normalmente tenta puxar muito por uma questão física, né? Só em si. Mas a primeira dica é: cuide do seu interior, porque a paz interior é talvez a nossa maior cura de todas, quando você consegue vencer o estresse e a ansiedade, que a gente sabe que é o pior mal da humanidade hoje em dia, que é gatilho para muitas doenças. Segundo, se preocupe com o seu corpo, se preocupe com o que você come, se preocupe em se exercitar, em gerar uma vida saudável, em hábitos, em costumes, em escolhas alimentares. E terceiro, caso isso tudo você não consiga alcançar isso sozinho, ou você realmente tenha um problema de saúde, o tubo digestivo ou o que quer que seja, procure um especialista, procure um médico que vai te atender, que muitas vezes o tratamento é comportamental, outras vezes existe uma medicação que vai te ajudar. Tomando errado, ela pode até prejudicar você. E se isso tudo não resolve, temos hoje também tratamentos, cirurgias, procedimentos minimamente invasivos. Então, para tudo hoje existe um tratamento, né? Hoje, por exemplo, a gente está trazendo uma tecnologia minimamente invasiva para resolver refluxo, que é o ESOFIX. Então, existem tantas tecnologias, a medicina avança tanto.
se você não procura o especialista, vai ficar uma lacuna e você pode estar deixando de tratar algo que tem solução. Tá ótimo, então. Dr. Felipe Matos, muito obrigado, viu, por ter participado com a gente. Um grande abraço para o senhor. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marina. Fica com Deus também aí. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Um grande abraço para o senhor. Até mais.